Boa, vamos falar sobre isso. Perder o medo de tentar ficar só no consultório particular. Você tem que parar de tentar, você tem que decidir. E isso tem a ver com um amadurecimento, porque é o seguinte: enquanto você estiver tentando algo, você não está fazendo de verdade. Sabe aquela história de queimar a ponte, ou de queimar os navios, queimar o barco, sabe? E para você não ter para onde voltar, ou não ter plano B? Esse é o ideal da coisa. Claro que eu preciso saber sobre o seu cenário, se você não vai se colocar em risco, né? Mas a gente tem uma mentorada que fez uma transição importante, que vai significar algum risco, mas que ela pode fazer isso em segurança. Então, é preciso conhecer o seu cenário primeiro, para aí depois planejar uma forma segura de você ir para o lugar para onde você está indo, para onde você quer ir, né? Ou se orientar para aquele lugar. A primeira coisa é entender se você quer mesmo ir para lá e se é o melhor caminho para você. Se for, ok, aí tem que ver como fazer isso, montar um planejamento para poder ir aí fazendo passo a passo, andar na sua direção para aquele destino. Mas percebe que não é algo que você vai fazer do dia para a noite. É algo que você precisa de orientação, você precisa de destino bem definido, você precisa de alguém que já passou por aquele caminho para poder te ajudar. Isso não tem como fugir. Agora, se você estiver disponível para ir no nosso evento agora em março, eu recomendo fortíssimo para você. E eu vou te explicar por quê. Porque assim, se você quer realmente fazer isso que você colocou, perder o medo de tentar ficar no consultório particular, você precisa entender que existe um método, você precisa criar uma empresa, e aí, na sua cabeça, né? E aí, dentro dessa empresa, ela tem processos que precisam acontecer para ela funcionar. Toda empresa é desse jeito, né? Por menor que ela seja, pode ser uma empresa, só você trabalhando, tá? Mas ela precisa ter processos. E cada processo é uma engrenagem. E cada engrenagem é um papel que você vai assumir nessa empresa. Então, depende do seu cenário. Aí eu preciso saber qual é o seu cenário para falar, as engrenagens que você coloca são posicionadas aqui, ali, ali. E aí você pode ir para lá. E você vai ter a oportunidade lá no evento, dia 28 e 29 de março, de fazer isso em 16 horas conosco. Então dá para fazer muita coisa por lá. Agora, o que não vai acontecer é você perder o medo. Eu sou empresário há 30 anos, eu ainda tenho medo. A questão é daí, inclusive, que vem o nome da nossa mentoria, né, da Balance, que é apesar do terreno, você consegue se manter estável. Que é, apesar do medo, você consegue fazer as coisas funcionarem, você faz o que tem que ser feito. Essa é a coisa. Perder o medo não é, de repente, a busca que você tem que ter. Tem que ir com medo mesmo. Só que você tem que se sentir mais segura porque você está baseada em métodos. Sabe quando vem aquela vozinha que diz que você não é capaz? Pode ser esse tipo de coisa que está acontecendo com você. Mas todo mundo é capaz. Tem muita gente pior do que você, mais burra que você, mais feia que você, mais longe que você das capitais e tudo mais, que conseguem melhores resultados. Por quê? Porque eles fazem e eles têm um método para fazer aquilo. Pensa nisso.